vídeos que a gente faz aqui. Eu vou colocar aqui em cima. O que eu vou apresentar são os materiais que a gente vai utilizar. Para os gases ideais, eu recomendei um programa do FET Colorado, um aplicativo do FET Colorado, que vocês abrem aqui eu já deixei aqui aberto na direita, no modo normal, a gente abre ele como ideal. Cada um desses modos ele tem interesse para o que a gente venha trabalhar. Eu quero mostrar cada um deles para vocês. Eu tinha recomendado que vocês fizessem uma planilha eletrônica na aula anterior, na aula do dia 25. E essa planilha eletrônica eu vou fazer uma aqui sem preenchimento e vou mostrar qual a ideia de preencher. Está mostrando uma seção de um corte de um objeto que é tridimensional. Então a gente pode supor que esse objeto ele é um cilindro, por exemplo. E aí, por isso que ele está falando de volume, mas a gente só está vendo o corte, a seção transversal dele. A gente tem que fazer uma conta para associar ao volume do cilindro. Para ele começar a funcionar, você pode fazer por alguns caminhos. Você pode aumentar o número de partículas aqui, infelizmente é de 1 a 1 ou de 50 a 50. Ou você pode controlar aqui o nível da bombeada. Você pode injetar partículas aqui para dentro. E isso aqui vai automaticamente, ao se chocar com as paredes, gerar uma pressão. Isso pode estar com temperatura constante, volume constante, dependendo de valores que você selecione nesse lado direito aqui. Por interesse aqui da nossa atividade, eu vou pedir para que ele abra a largura e meça essa largura para a gente, porque eu quero fazer algumas medidas, algum exemplo, com ou lei de Charles, ou lei de Gay-Lussac, ou Boyle. Eu vou pegar especificamente mais a lei de Charles, então manter o volume constante. Quando eu faço isso aqui, você pode ver que sobe uma abinha que controla o volume. Normalmente lá está assim, mas quando você põe o volume constante, ela fica assim. E o lance é, com essa quantidade de gás, começar a medir a pressão, a temperatura. Mas eu vou fazer uma coisa a mais. Eu vou deixar famílias de volumes aqui registradas nessa planilha, porque a gente quer comparar como se comporta a curva da pressão pela temperatura para volumes diferentes. Então, o que a gente precisa é uma medida dessa figura. Se a gente supuser que isso aqui é um cilindro, esse cilindro tem uma altura nessa situação parecida com essa largura, que está de 10 nanômetros, a gente pode escrever o volume da seguinte forma. Primeiro vou escrever o diâmetro, que vai ser o mesmo que o comprimento aqui, ou a altura que eu vou chamar de cilindro. Então eu vou colocar a unidade em nanômetros e vou escrever ela como 10 nanômetros, que é o mesmo da altura, porque por isso que está aparecendo um quadrado. E aí eu consigo calcular a área desse cilindro fazendo simples, colocar isso aqui em nanômetros, a área da base desse cilindro, colocando aqui em nanômetros ao quadrado, como sendo I vezes a área desse, na verdade o raio ao quadrado. Então eu tenho que abrir parênteses, colocar esse diâmetro, dividir por 2 e elevar isso ao quadrado. Eu estou fazendo isso para garantir, vou ampliar um pouco para que vocês possam ver os números. Eu estou fazendo isso para garantir que vocês consigam entender em que situações a gente está analisando o volume da figura. Agora, uma vez que eu tenho a área, eu vou definir a medida da altura, porque isso a gente vai mudar algumas vezes, também em nanômetros. A altura, nesse caso, eu estou chamando de altura esse comprimento horizontal. Né? Então, comprimento que seja, é um cilindro deitado, vai ser a área vezes a altura, ou a área vezes o comprimento. E aqui também ele está dando 10 nanômetros nessa situação, que me permite calcular o volume. HM, mas ele é NM, nanômetros. Aqui vai dar o volume em nanômetros cúbicos. Vou colocar em colchetes, NM em nanômetros cúbicos. E que basta multiplicar a área vezes a altura e temos o volume. Isso aqui eu vou manter constante por 5 medidas, vou fazer 5 medidas diferentes para condições diferentes de volume, para a gente ver qual é o comportamento das grandezas em relação ao volume.
Agora eu registro qual é a pressão. Eu quero fazer o gráfico da pressão em função da temperatura, então eu vou registrar primeiro a temperatura em Kelvin, e aqui ele já está mostrando o valor em Kelvin no termômetro, e você pode mudar para graus Celsius só para ver a correspondência, mas infelizmente ele não permite inserir o valor digitando. Então a gente vai ter que fazer o aumento da temperatura usando esse aquecer ou esfriar. E o outro valor aqui é a pressão. Eu vou colocar ela em quilopascais, que não é que Pascal é a unidade do sistema internacional. Então eu vou conseguir colocar em Pascal aqui também, mudando essa aba top-down, colocando aqui em quilopascais. Veja como varia o valor. Enquanto a temperatura está bem estável, a leitura coloca 300 Kelvin, o problema aqui é que a pressão aparece com os valores variáveis. O que eu sugiro aqui é uma medida de alguns valores da pressão, eu vou chamar pressão índice em quilopascais, deixar separado dessa tabela principal. E para que eu quero isso aqui? Para calcular a média. Então eu vou colocar 5 valores aqui que eu leio ao pausar a simulação. Vou pôr 602, eu reinicio a simulação e dou outro pause para ver outra estabilidade, deu 600, e play de novo, e pausa de novo, e vejo 586, mais um play, e daí pausa de novo, 549. E um último valor de medida aqui, que foi para 575. Aqui eu posso definir o valor médio desses valores. Então, vou colocar aqui como médio. E igual a média, já tem uma fórmula no próprio Excel, mas vocês podem fazer com o recurso que vocês escolherem. 582, então eu vou colocar esse 582.4 aqui nesse valor. Aqui, basicamente, eu vou fazer 5 medidas mudando a temperatura. Vou mudar a temperatura e ver o comportamento da pressão. Vou copiar esses valores aqui para baixo. E a temperatura, eu tenho que voltar com play aqui, eu tenho que aquecer. E vou colocar, não precisa ser números redondos, evidentemente se você controlar a escala aqui milimetricamente, você consegue ler e fazer o valor redondo, como estou fazendo agora. Mas não é uma necessidade para medida. O ponto é que eu vou conseguir aproveitar esse pedaço da planilha para inserir os novos valores de pressão. Você pode ver que a pressão e a temperatura elas cresceram, porque elas são diretamente proporcionais de uma relação a outra, e tem que fazer o mesmo procedimento aqui para tentar registrar uma pressão estatisticamente representativa. 832, dou um play, espero um pouco, 824, depois dou outro play, espero terminalizar, 744, mais um play, espero terminalizar, 814 e play. Aqui 829. E aqui, como eu coloquei uma fórmula, automaticamente já me calcula a média, 808.6, 808.6. E agora eu faço isso por mais 3 vezes. Vou mostrar que também você não tem dependência nenhuma, eu posso aquecer de uma forma mais aleatória. Eu vou tentar de 100 em 100, mas evitando o termômetro ele chegue no limite de altura, que senão esse volume é que ele estoura na simulação. Ele tem um limite que ele tolera, então eu vou colocar 518 aqui, e isso exige que a gente também mexa aqui na pressão. 1009, e verifique um a um os valores da pressão. 10, 44. Veja, quanto maior a pressão, menor o efeito relativo da variabilidade da pressão. 988. E essa pressão, evidentemente, está dependendo se está ou não ocorrendo colisões na parede. Mais um último pause. 1032. Deu 10, 20.8.
Conjunto controle. Essa é a coisa mais complicada, que vocês podem dividir cada um que vai trabalhar com uma lei das leis de Charles Boyle e de Lussac, ou Avogadro, eu também quero Avogadro, porque ele tem uma relação importante que vai correlacionar as variáveis macroscópicas, que são pressão, temperatura, densidade e volume, com uma grandeza microscópica associada ao número de Avogadro. A gente vai fazer a discussão em aula para torná-la mais proveitosa possível. Copio novamente a tabela com o volume. Eu estou considerando esse como um volume de partida, um volume médio. Vou fazer um volume pequeno, depois um volume grande para fazer a comparação. Aumento a temperatura para esse for play aqui e aqueço. Aí já foi para 660, pulou um pouquinho, 660. E passo o pause e vamos abastecer nossa planilha aqui para verificar os valores de pressão em 305. Mais uma. 1333. 3. Mais uma. 1343. Novamente. 1298, 1298. E por fim o último valor da pressão, para a gente partir para o último valor da geral das medidas, 1278. Me deu 1310 a média, 1310. Redondo. Então, pus aqui. E o último valor, copiando para um volume constante. Esse volume constante escolhido, eu ponho a temperatura play e aqui isso é acima de 700, 750 e coloco as medidas de pressão de 509. Faça um range bem grande entre o valor mínimo ao próximo valor máximo, mas nunca ultrapassa o valor máximo. Agora mais um play. Tem um pause, 1503. Mais uma. 1516. 1516. Mais um play. 1461, 1461. Último valor da série. 1515, 1515. E deu 1500.8. Agora a dica é fazer um gráfico da temperatura, da pressão em função da temperatura. Isso aqui vai ser o eixo das abscissas, isso aqui vai ser o eixo das ordenadas. Cada um escolhe o jeito como fazer gráfico, o recurso que eu vou usar para fazer gráfico. O importante é conhecer algum. Aqui eu vou usar o modo dispersão do Excel. E eu posso clicar com o botão direito aqui e pedir para inserir, adicionar linha de tendência. Inclusive, eu posso pedir para ele estender esse nível de intersecção. Não vou deixar do jeito que está. Pronto. Ele tem aqui uma dispersão estatística com os problemas das linhas medidas. Só tome cuidado para fazer a representação do gráfico de uma forma correta. Vou adicionar elementos do gráfico aqui. Título do gráfico nem é a coisa mais importante. O importante são os títulos dos eixos principal e título do eixo secundário, horizontal e vertical. Lembrando que aqui então a gente está com Ctrl Z, temperatura em Kelvin e a pressão em quilopascal. Pressão em quilopascal. Fecha a unidade. Tirar isso aqui. Ele vai ser uma mistura. Eu quero colocar todos os gráficos juntos. Da discussão da lei de Charles aqui para exemplificar. O que eu posso colocar é a questão uma legenda. Adicionar um elemento gráfico. Vamos ver se tem legenda. Vou colocar embaixo. Inferior. Essas são as medidas. Esse linear está aqui. Quando eu precisar dessa legenda, na verdade eu quero que chama esse objeto em quilopascal com uma seção diferente. Eu posso selecionar os dados
colocar o nome aqui, editar de V médio. Um volume médio. Aqui daí eu vou colocar um volume grande e um volume pequeno para a gente avaliar o efeito. Ok? E como eu quero colocar mais gráficos aqui, eu vou aproveitar essas colunas já que estão nomeadas e vou colocar o gráfico aqui mais para a direita. Diminuir um pouquinho para que não obstrua os demais dados que eu vou colocar aqui. E agora eu vou mudar os valores aqui. E esse aqui corresponde ao que eu chamei de valor médio. Agora eu vou colocar os valores de diâmetro que vão corresponder a um volume maior por aqui. O que eu tenho que fazer é colocar colocar play aqui. Eu vou manter constante nada. Isso vai me permitir que eu mude o volume aqui de um certo valor. Estou colocando 12.6. Nota que a pressão vai começar a modificar também, porque agora existe um volume maior, onde as partículas, com a energia que elas têm, elas vão poder ter que se deslocar mais, e assim diluir a força que pode ser aplicada nas paredes, e portanto diminuir a pressão. Mas em princípio a gente vai verificar esse tipo de coisa experimentalmente. Evidentemente, esses valores eles continuam os mesmos. Na verdade, a fórmula toda. Aqui no Excel eu tenho a vantagem que se eu copio esse conjunto de fórmula aqui, colo aqui e mudo a altura para o valor que está aqui, 12.6, ele já me altera com a fórmula correta o volume. E aqui eu vou começar a fazer o movimento de trás para frente, né, para aproveitar que já está em 750, e meço a média das pressões, aproveitando a mesma tabela. Nota que ele decresceu uns 500 pascais, né? 11, 45, play, 98, play, 26, play novamente, 30. O último valor da série deu 12,16. A média deu 11,71. É isso que eu vou colocar aqui, 11,71. E a ideia é que eu vou construir outro gráfico aqui para comparar o que é a lei de Charles, mas para o que acontece com a reta que representa a lei de Charles, falando que a pressão é diretamente proporcional à temperatura quando muda o volume, quando os volumes constantes são diferentes. Aí eu posso copiar também isso aqui, vai se manter constante pelos próximos 4 valores. E aqui a temperatura, eu não tenho que rigorosamente colocar a mesma temperatura que está lá. Isso aqui exigiria você tomar muito cuidado com a descida para 600, então subir, você consegue controlar a subida fazendo só um pouquinho, calor e frio. Agora eu tenho que descer um pouquinho. Eu só vou fazer esse, e os demais eu vou fazer aleatório. E aí espero termalizar, né? Isso aqui está com 900. Vamos colocar pausa 978. Play e pause. 966. Play e pause. Tenta não olhar os valores para não criar uma tendência para o próprio olho. Tenta dar um play, não olhe, dá um pause posteriormente, depois vê o valor 931. Porque nós vamos pelo reflexo tentando ver um valor e tentar acertar o valor e fixar com pause. Então, isso vai tender o valor para algum resultado, é o que deve estar acontecendo nesse ponto que está fora aqui para mim. 935, agora já obtive o valor médio, 955. E mostrar para vocês que independe o comportamento da curva se você pegar valores diferentes aqui da temperatura. Eu vou descer, evidentemente eu vou descendo porque é onde eu tenho um maior intervalo para aproveitar. E vou fazer alguma coisa próxima de 500, mas não ou 508 ou 496, copio os valores
que estão associados ao volume constante, e 496 estabilizo a pressão, faço as medidas. Vamos lá, 776, pause e play, ele está dando 744, play, pause, 821, play, e agora mais uma pausa, 758, agora o fim da série, play, pronto, N valor, 716, a média deu 783, eu coloco 783 aqui. Agora vamos para mais dois valores. Penúltimo, eu vou diminuir a temperatura para abaixo de 400, vou colocar próximo de... Eu vou colocar próximo de 400. Play, desce. Opa, 427, tudo bem. 427, vou colocar mais um, baixar um pouquinho mais. 93, 93, estabiliza a pressão, pausa, 615, depois play, novamente, 647, play, pausa, 659, mais uma, play, 572, último valor da série, aqui é 674. Não, na verdade eu estou fazendo penúltimo da série, mas se deu 625.4, o que eu vou fazer agora é o último da série. Vou ter os valores para esse último. A temperatura vou pôr um pouquinho abaixo de 200, liga aqui, liga um pouquinho, 285, tá bom, 285, e agora com ele terminalizado, pausa para ver a pressão, 420 pascais, 20, mais uma, sem olhar, 469, mais uma, 417, outra, pausa, 490, última, pausa, 459. Bom, então, consequentemente, 449 deu a média. Agora, eu vou adicionar um gráfico disso aqui, tem aqui no Excel, aqui, nesse formatar, não, é design gráfico, ele tem selecionado dados, e eu posso adicionar. E para esse adicionar, eu vou considerar que aqui eu coloquei volume maior, e vou fazer o outro um volume menor. Para o minha abscissa, eu coloco estas temperaturas, e para ordenada, não sei porque ele coloca esse 1, eu vou apagar, e coloco essa, desculpa, eu coloco essa, isso, coloca essa ordenada e a outra na abscissa, perfeito. Começo já a dar um desenho, você pode ver que tem menos desvio, porque eu fiquei vendo um valor específico e tendencial do ajuste. Posso dar um OK e clicando no gráfico pode adicionar a linha de tendência. E OK. O que aconteceu? Quando eu aumentei o volume, o que aconteceu com a relação de P e T? Ele ficou com um coeficiente anular um pouquinho menor. Já vamos interpretar isso. Vamos fazer um último. Vamos copiar a fórmula do volume, agora vamos fazer uma redução do volume. O esquema é o que eu expliquei. Invariavelmente vai ter que mexer nesse conjunto de condições possíveis. Durante a aula eu vou explicar, por exemplo, a condição da pressão a volume variável ou pressão constante e temperatura variável. São muito importantes para leis específicas que vocês vão trabalhar, que vocês têm que explorar. Vamos diminuir, coloquei nada, e agora vamos trabalhar com um volume um pouquinho menor. A pressão foi lá para o alto.
tomara que eu tenha range de temperaturas aqui. Como eu falei, não preciso explorar. Posso explorar temperaturas intermediárias, exatamente as mesmas. E isso me deu uma altura de 7.8. Então, nesta coluna, eu vou colocar a altura, a seção da base é a mesma, então não preciso mexer, 7.8. E aqui deu um volume menor. E a gente vai avaliar o que vai acontecer com a curva. Evidentemente vai ser uma reta, e o aspecto dela no gráfico. Já tem uma temperatura de 285, eu aproveito. Agora eu vou ver a pressão. Em teoria, já termaliza o gráfico, a relação aí dos gases, já apresenta uma pressão termalizada. Então, 745. Desculpa, eu vou fazer a média. Vou colocar 745 aqui em cima. E vou dar um play, um pause. Se você fizer direto, sem fazer essa média, provavelmente você vai continuar vendo a reta, só que com maior dispersão dos dados. Então, a interpretação que tem que ser feita com isso, explicar os desvios, você já sabe como fazer com essa instrução. O ponto é não deixar vazio, explicar como fez e qualquer desvio, explicar como eu fiz para os desvios que a gente encontrou aqui. Estou até dando a possibilidade de razão para algum desvio, caso você tenha optado por um procedimento diferente que eu apresento aqui. 707, deu média 720.8. Agora vocês já sabem que vai repetir tudo isso aqui por mais 4 vezes com mudança da temperatura. Agora com temperaturas crescentes. Eu vou acrescentar temperatura, deu 328. Ele não subiu tanto no range, mas tudo bem. 328. E pressão 5 amostragens. 835 para a primeira. Sem olhar o valor, põe o pound 877. Mais uma play. E tem outro pound que deu 798. Penúltima play. Pausou. Deu 837. 837. Mais uma. Opa. Aí, e pausou sem olhar, 245. Deu uma média de 838.4 e foi. Tentando colocar valores muito juntos um do outro. Isso pode. Não vai afetar muito, vai dar uma reta. Mas para você garantir os coeficientes angulares, é melhor você fazer um intervalo bem grande, porque você consegue ler os valores com folga e isso acaba diluindo um pouco as incertezas para pequenas variações locais. Copio para o terceiro valor os valores do volume e eu vou para uma temperatura que tem para 328. Eu vou colocar uma coisa acima de 400. Play. 423. 2. Já leio a pressão. Primeiro valor de pressão 11,16. Isto também. Põe mais um play. Olhando o pound da 10,52. Põe play novamente. Pause 10,73. Play novamente. E pause 10,79. E mais um último valor, play. E pause 11,05. O valor dá 10,75. Tem última amostragem. Vamos para uma temperatura acima de 550. Opa, dá mais um pouquinho. 436, dá mais um pouquinho. 570. 570, estamos longe do intervalo perigoso. 14,82. 2. Play. Pause. 14,52. 14,52. Play. Pause. 14,67. 14.
67. Outra. Parou. Os dois. Último. Play. E pause. 19. 1446. Finalizando, coloco o mesmo volume e 170, qual é a temperatura, aumentando acima de 650. Opa, 627. 17 está no intervalo bom, sem risco de estourar, e é o último mesmo, então estamos longe desse período. Pause deu 1747. 147. Outro, vamos dar um play. Vamos pause novamente. 1751. 1751. Um play. Um pause. 1705. Mais um play. Um pause. 1783. Mais um play. Um pause. 1717. Média 1744,6. Temos nossos 5 valores aqui. Mesmo procedimento para adicionar um gráfico de novo. Eu vou selecionar dados, adicionar um gráfico. Falar que esse aqui vai ser volume V. Não, vou colocar V. Eu diminuir, então é V menor. A série é o eixo das abscissas, que é a temperatura. E aqui o eixo das ordenadas, o Y. Apaga esse 1. Pede para inserir aqui os valores que eu marcar aqui. Ok. Já gerou o gráfico. Basta clicar com o botão direito. E adicionar dados. Adicionar independência. Já deve estar adicional, está escondido aí, está aqui, ó. E aqui com legenda já dá para ver tudo, você consegue ver o comportamento. Note que quando o coeficiente angular cresce, significa que o volume diminuiu. E aí cabe uma interpretação. Deixa eu ver se eu estou com a lousa aqui. Deixa eu colocar um gráfico. Um dos gráficos que talvez eu deva reapresentar na aula, espero não precisar. Eu coloco um eixo aqui, coloco outro eixo aqui, e vou chamar esse aqui da relação pressão pela temperatura. É basicamente isso que está lá. Colocando em vermelho, a gente viu que tem curvas aqui e que a gente está medindo nessa brincadeira é esse coeficiente angular. Bem, tá vendo? É esse coeficiente angular variando. Isso aqui a gente pode chamar essa reta de y é igual a mx. Em teoria ela não tem coeficiente angular. Quando a pressão é zero, a temperatura é zero. É isso que vai acontecer. Então isso aqui é m. O que nós notamos é que você pode ter uma reta aqui, quando o volume é menor. Então pode estar aqui. E aí isto aqui é o m e v pequeno. E você pode ter uma reta aqui. Vou colocar em outro plano. E isso aqui é um m e v grande. Você pode já induzir quais são as relações da temperatura com o volume, né? Se a gente lembrar aqui, colocar em outra cor, isto aqui é pressão e isto aqui é temperatura, o coeficiente angular disso aí, né, o que está relacionado lá ao ângulo, a tangente de m é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a gente notou uma coisa interessante. Isto aqui
tangente de é inversamente proporcional ao volume. Quando o volume diminui, o aumento e vice-versa. O que faz com que a gente perceba o seguinte: em relação à temperatura, o volume é diretamente proporcional. O volume cresce com a temperatura. Por outro lado, a pressão é inversamente proporcional ao volume, que é a lei de Boyle. Então, você veja que todas as leis estão amarradas e com uma constante comum. O lance para vocês trabalharem na atividade de gases ideais é verificar em que momento essa constante ela realmente não está dependendo de mais nada. Isso vai envolver a constante Boltzmann, isso vai envolver o número de Avogadro, e aí vocês derivarem a equação dos gases ideais. É um passo necessário para o que vocês vão fazer, que é a atividade de um exercício que fale sobre gases ideais. Esse é o principal ponto que eu queria lidar ao falar aqui da planilha eletrônica e do uso do applet. Então, explorem essas discussões, porque você vai precisar mostrar essas vocês, nem que seja de forma descritiva, não é só mostrar o gráfico, mostrar as tabelas, você tem que explicar o que está acontecendo nos gráficos da tabela, explicar eventuais desvios do que está acontecendo aqui e explicar procedimentos. E por isso que é um relatório. E aí, por final, vocês vão poder apresentar o exercício associado com a lei que você acabou de derivar. O outro exercício é justamente sobre essa cinética vista de um modo experimental, não simulado. Evidentemente que simulações são importantes, porque raramente a gente tem acesso a aparatos experimentais, especialmente na pandemia, para fazer todos esses experimentos. E simulação ela é tão importante que ela é usada para a formação de aviador e motorista de carro. Você pode aprender a dirigir os carros ou os aviões sem ter que destruí-los para efetivamente aprender. Então a gente vai pelas simulações para também fazer o aprendizagem da física. Mas existe uma abordagem experimental e eu trabalhei com uma aluna de mestrado aqui no mestrado profissional em ciência de física sobre as leis dos gases, mas especificamente com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E aí eu vou mostrar a teoria cinética vista por um experimento que é chamado experimento do movimento browniano.